Hoje, dia 25 de julho, sábado, festa do apóstolo Tiago Maior, né? Filho de Zebedeu. E o evangelho de hoje encontra-se, né, em São Mateus, no capítulo 20, nos versículos do 17 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis os que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a terceira predição, né, da paixão de Jesus. É o terceiro momento no Evangelho de São Mateus que Jesus nos fala de que vai morrer, né, que será entregue, que vai padecer o suplício da cruz. Né, e contém, né, toda essa fragilidade humana de Jesus, quando ele diz, né, será escarnecido, flagelado e crucificado. Então, Jesus foi preparando o coração dos seus discípulos, né, para a chegada deste momento, o momento do Calvário. É interessante que os filhos de Zebedeu, né, oferecem a Jesus, né, a mãe dos filhos de Zebedeu, né, se coloca, né, e diz que quer que o filho fique uma direita e uma esquerda no reino dos céus. Né? E claro, Jesus fala do seu martírio. Por acaso podeis beber do cálice que eu beberei? Jesus falava da sua morte, né? Quando lembra, falando da beber o cálice da dor, do sofrimento, da agonia. E claro, né, eles com certeza beberão, né? Mas nós percebemos que Jesus, né, lhes responde que não lhe pertence dizer quem vai ficar à direita ou à esquerda, mas isso só ao Pai, porque o Pai designou para aqueles, né, que ele preparou desde toda a eternidade para viver esta experiência. Então, este anúncio de Jesus, não é, neste dia, nesta festa dedicada a Santiago, não é, o maior, né, vai nos encher desta santa alegria, porque a morte de Jesus é o começo de uma vida plena e verdadeira para todos nós. Cristo anuncia a sua paixão, anuncia a sua morte e vai nos dar a certeza da ressurreição, da vida eterna. Então, não é, os discípulos se revoltam, com certeza, não é? Quem não queria estar ao lado de Jesus, não é? Principalmente no céu, na eternidade. Mas Jesus lhes diz, né, que entre eles não deve ser assim. E é isso mesmo. Né? Nós não precisamos escolher ou desejar lugares de honra para nós. O único lugar que nós devemos almejar é o céu, é a eternidade, que Jesus preparou para nós, né? Mas preparou para nós no sentido, né, de que nós vivenciemos a palavra, pois ele diz, né,
Quem quiser tornar-se grande deve tornar-se o seu servidor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Eita! E aqui nós nos deparamos, né, com a resposta de Nossa Senhora, que nos exemplifica esta realidade. Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor, que é muito mais do que serva. Né? Maria sabia o seu lugar. Os discípulos, coitados, ainda caminhando com Jesus, não tinham percebido nada ainda. Mas, com certeza, né, nós hoje devemos, se você ainda não sabe, não descobriu qual o seu lugar na igreja, é o lugar do servo, é o lugar do serviço. Né? E como Maria, somos servos. E São Paulo já diz: somos servos inúteis, fizemos aquilo que devíamos fazer. E claro, depois os apóstolos entendem esta realidade, porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Eis o caminho. Nós somos servos. Peçamos, por intercessão de São Tiago Maior, a graça e a força do Espírito Santo, para que nós saibamos caminhar em Cristo, não buscando bens materiais, nem buscando aquilo que é próprio deste mundo, mas que nós almejemos sempre a nossa definitiva morada, que é o céu. E que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Tiago Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.